Bom dia. Vou-vos passar a apresentar a segunda parte deste workshop, intitulado Maturidade e Implementação BIM no setor da arquitetura, engenharia, construção e operação. A apresentação vai estar dividida em 5 pontos principais. Numa primeira fase vou apresentar algumas considerações gerais, a seguida de falar um bocadinho sobre o que é a maturidade BIM, em seguida falar sobre a estratégia e implementação do BIM, posteriormente sobre planos de execução BIM e, para finalizar, são apresentadas algumas considerações finais. Portugal ainda tem um longo caminho a percorrer na implementação do BIM. Há poucos casos esporádicos em que se recorreu ao BIM, foram insignificantes considerando o tamanho e potencial da metodologia. A falta de adesão fica-se a dever à carência da normalização nacional e de guias de boas práticas que apoiem na implementação e na contratação do BIM, tornando-se então muito importante propor, na perspectiva da contratação, uma forma de incluir o BIM no modo de pensar e de fazer ao nível de todos os intervenientes. Implementar a metodologia BIM não é uma questão simples. O nível de maturidade de um modelo BIM é a qualidade, a repetibilidade e o grau de excelência dentro das capacidades do próprio modelo. A maturidade BIM tenta referenciar objetivos de desempenho e de melhorias que as equipas e organizações que trabalham com o BIM pretendem e devem atingir. A progressão dos níveis de maturidade mais baixos para os níveis de maturidade mais elevados indica um melhor domínio da metodologia BIM. A adoção do BIM envolve novos processos no setor da construção e uma reformulação dos métodos de trabalho. Há países em que o processo de implementação BIM é já bastante avançado. Por exemplo, situações em que a utilização do BIM em investimentos públicos é obrigatória e que já estão a ser publicadas ou foram publicadas nesses mesmos países normas para a utilização das ferramentas BIM. A necessidade de ter um instrumento que permita a medição do desempenho BIM de uma dada organização levou a que surgisse a definição de nível de maturidade. Este conceito surge para se poder caracterizar de forma sucinta o grau de uso e habilidade de BIM que existe numa organização ou num país. Relativamente à maturidade em BIM, conforme podem verificar pela imagem apresentada, consideram-se 3 níveis e um nível 0 que se chama o nível pré-BIM. Portanto, teremos um nível pré-BIM, um nível 1 de modelação, um nível 2 de colaboração e um nível 3 de integração. O nível 0, também chamado nível de pré-BIM, verifica-se que a colaboração entre as diferentes partes ocorre de forma linear, corresponde a uma representação plana, traduz uma troca de informação demorada e dispendiosa. Sob condições do pré-BIM, a indústria apresenta normalmente um baixo investimento em tecnologia e um déficit em tudo o que sejam questões relacionadas com interoperabilidade. Portanto, este nível introdutório de maturidade BIM pode ser caracterizado por uma representação da informação em 2D. A base da informação do projeto encontra-se planificada em diferentes representações planas, conforme já referi, que induzem uma interpretação do modelo, sendo que este poderá existir, mas apenas formado pela conjugação dessas mesmas representações. São utilizados formatos em papel ou CAD 2D como mecanismos de troca de informação do projeto. Toda a informação é independente e requer uma associação e interpretação por parte dos diferentes intervenientes ao longo do ciclo de vida do processo. O nível 1, designado também nível de modelação, verifica-se que a troca de informação continua a ser unidirecional, as comunicações permanecem desincronizadas e dissociadas. Neste nível já deverão ser consideradas estruturas e formatos de informação standard. O potencial demonstrado de cada especialidade incentiva os intervenientes a adotarem métodos e tecnologias que os encaminhem para a fase seguinte, ou seja, para a fase colaborativa.
A modelação por objetos propriamente dita dá início à metodologia BIM. É baseado nas indicações da norma BS 1192 de 2007. Nesta fase de implementação, existe um esforço por parte de cada disciplina de projeto para a criação de um modelo base, 2D ou 3D, com informação paramétrica associada. Cada modelo representa uma fonte potencialmente comum de informação para diferentes indivíduos. A colaboração entre diferentes disciplinas de projeto continua inexistente por falta de cruzamento de modelos. No nível 2, ou nível colaborativo, trata-se de um nível em que permite a partilha de informação e o trabalho sobre o mesmo modelo, durante a mesma ou em diferentes fases do ciclo de vida. A utilização de um modelo comum ou a partilha de modelos pode implicar a condição de uso do mesmo software ou pode implicar a adoção de ficheiros IFC ou COBie como formato base na troca de informação. A comunicação entre os diferentes intervenientes ainda surge como um pouco forçada e um pouco fluida. A possibilidade de intervenção no modelo requer a criação de bibliotecas de elementos acessíveis a todas as especialidades. Pretende-se que a interpretação do modelo seja o mais uniforme possível e que este modelo tenha um comportamento claro, objetivo e fluido em todas as suas vertentes. É neste nível de maturidade que se conseguem associar as N dimensões do empreendimento com o modelo 3D. Até este nível, as informações como custo, tempo de execução, sustentabilidade, gestão de recursos eram dados que estavam associados a modelos individuais de especialidades. Com a colaboração surge a necessidade de informação associada aos modelos individuais e surge a necessidade dessa informação estar ligada ao modelo, facilitando a compreensão e a utilização por parte de todos os intervenientes. O nível 3, ou também designado o nível de integração. Trata-se de um nível em que a integração em rede permite uma comunicação fluida e associada, comum e atualizada, exponenciando e promovendo a uniformidade do empreendimento em todas as suas vertentes. Fica também disponível uma infinita possibilidade de análise de informação nas enormes dimensões do empreendimento, relacionando dados provenientes de todas as entidades e de todas as fases do ciclo de vida. Finalmente, é este nível de maturidade que permite reduzir eficazmente custos associados a prazos, incompatibilidades, desperdícios. Surge o termo iBIM, referente à plena interoperabilidade, utilização de IFC de todos os sistemas de informação. A identificação e sobreposição das fases funciona como indicador do próprio nível de maturidade. Assim, conforme podem verificar pela imagem, definem-se 3 fases diferentes no ciclo de vida de um empreendimento. Temos uma fase de projeto, uma fase de construção e uma fase de exploração. Por vezes, em certas circunstâncias, considera-se uma última fase, que nem sempre existe, e que se considera abrangida pela fase de exploração, que corresponde à demolição. E, portanto, conforme podem ver na imagem que está projetada, no nível 1 não existe qualquer tipo de sobreposição temporal do desenvolvimento das várias fases. Deve-se ao facto de a troca de informação se realizar unidirecionalmente e a comunicação permanecer dissociada entre entidades. Ao passo que no nível 2 já se verifica que ocorre uma sobreposição temporal entre o final da fase de projeto e o início da fase de construção. A sobreposição advém da colaboração entre diferentes especialidades num modelo comum ou na partilha de modelos e do desenvolvimento dos agentes que podem intervir na definição da construção. Entidades prioritárias no desenvolvimento de BIM são as diretamente relacionadas com as fases de projeto e construção. E, finalmente, no nível 3, verifica-se que as diferentes fases do empreendimento tendem a ocorrer quase em simultâneo. A integração da informação e a criação de bases de dados em rede, acessíveis e sincronizadas, permitem um constante ajuste das atividades, possibilitando que os intervenientes nas fases de construção e exploração sejam parte integrante das decisões efetuadas ao nível da fase de projeto e da fase de implementação. Em termos de estratégia e implementação BIM,
Verifica-se que a prossecução da implementação e difusão do BIM no setor da arquitetura, engenharia, construção e operação pressupõe uma mudança de paradigma da indústria tradicional rumo à indústria 4.0. É incontornável a definição de um plano estruturado e abrangente de modernização da indústria. A este nível, em Portugal, existe a Comissão Técnica de Normalização 197 para a implementação do BIM. Deverá considerar-se, em termos de estratégia e implementação de BIM, fatores críticos que suportarão as dinâmicas de mudança de todos os envolvidos nos processos associados. Neste sentido, podemos identificar 5 áreas mais importantes. Portanto, podemos identificar questões relacionadas com a maturidade do cliente, com competências e indústria, com a digitalização e inovação, com informação e conhecimento e também com a sustentabilidade. No que se refere à maturidade do cliente, é importante referir que o cliente é um dos atores com maior influência na mudança da indústria. O cliente é o driver potencial da indústria da construção e o elemento com maior capacidade de induzir mudança. Contudo, o cliente é também o agente da indústria que enfrenta maiores desafios e, por isso, urge capacitar este agente dos instrumentos e competências necessárias para induzir a mudança e a inovação na indústria. A contratação surge como o principal instrumento catalisador da mudança, que deverá consolidar-se em torno de boas práticas de gestão de projetos, avaliação multicritério e avaliação do ciclo de vida. O fator competências e a indústria pretende fazer face aos desafios da indústria e da sua modernização. Por um lado, é importante reconhecer a necessidade de requalificação das empresas no quadro da digitalização da construção e do emergente paradigma da indústria 4.0. Por outro lado, é crucial compreender a natureza extremamente fragmentada da indústria da construção e encontrar formas de gerir a mudança, potenciando a integração da fileira da construção. A requalificação, modernização e integração da indústria são desafios complexos que envolvem uma mudança cultural e organizacional. Assim, é importante desenvolverem-se guias de apoio à mudança, instrumentos de simplificação de requalificação, iniciativas de potenciação de sinergias e networking, bem como planos de otimização e inovação contínua. Uma das premissas base para a questão das competências e indústria é o novo paradigma 4.0 e a digitalização da construção. Surge como a necessidade de estabelecer processos de melhoria contínua que obrigarão a indústria nacional a uma estratégia cada vez mais concertada. Outro fator importante ao nível de estratégia e implementação de BIM a nível nacional é o fator da digitalização e inovação, que surge como um dos mais disruptivos. É, de facto, a progressiva digitalização dos processos e o surgimento crescente de novas tecnologias que está a induzir mudanças consideráveis na sociedade, no mercado e na indústria. O Building Information Modeling é incontornavelmente a tecnologia mais impactante, acelerando a dinâmica de informatização da indústria e promovendo a discussão em torno da simulação virtual da realidade e dos modelos da informação. A digitalização da construção é hoje um passo obrigatório que abre a oportunidade ao mundo digital e à implementação de novas formas de pensar e de fazer, em que a inovação tem um papel fundamental e deve existir aos mais diversos níveis do ciclo de vida de um empreendimento. O fator informação e conhecimento é um dos mais desafiantes. Na era da informação, o potencial deste fator na indústria da construção é ilimitado e poderá crescer à medida que a digitalização e o potencial de inovação assim o permitem e aumentem. Atualmente, a indústria da construção em Portugal não está ainda preparada para esta nova era, não existindo ainda sistemas de classificação base que suportem a gestão integrada e consistente da informação e do conhecimento. É, pois, prioritário desenvolver estas estruturas de base e promover a construção de outras estruturas de informação relevantes para a implementação eficiente das tecnologias existentes. À medida que a indústria evoluir, será então possível
implementar novas formas de processamento da informação e do conhecimento. O conceito de Big Data poderá ser aplicado na construção e trará certamente ganhos muito importantes para a indústria. Simultaneamente, o ambiente construído irá tornar-se mais digital e integrado e as possibilidades de potenciação e melhoria tornar-se-ão ainda mais evidentes. No que se refere à estratégia e implementação, e para finalizar, é importante não deixar de referir a sustentabilidade como, sem dúvida, uma prioridade global. Por essa razão, surge com significativa importância na indústria da construção. Os principais desafios inerentes são a consequência da necessidade de análise de uma grande quantidade de informação que surge muitas vezes dispersa e de forma muito desorganizada. A construção do futuro deve ser capaz de controlar esta importante variável e, mais do que isso, deve agir proativamente no sentido da máxima sustentabilidade do ambiente construído. A visão que emerge da discussão internacional a este nível assume a indústria como um elemento potenciador de um ambiente mais sustentável. Assim, a construção é vista não como uma simples alteração humana envolvente, mas como o resultado de uma sinergia entre a engenharia humana e a natureza, em que o resultado final não induz impactos negativos no ambiente. A construção será, assim, não só um acto que induz uma alteração humana na envolvente, mas também uma intervenção de reabilitação sustentável do ambiente construído. Neste sentido, a simulação dos impactos da construção e a recolha e processamento de informação do ambiente construído, assim como a sua monitoração, será, sem dúvida, essencial. No que se refere a planos de execução BIM, podem ser definidos como planos elaborados para explicar como os aspectos de modelação da informação de um projeto são realizados. O BEP, que é o BIM Execution Plan, detalhará os resultados do projeto estipulados pelo contrato e os requisitos de troca de informação detalhados num protocolo BIM. Deve ser desenvolvido pré- e pós-contrato, sendo preparado como uma resposta direta aos requisitos de informação. Para desenvolver o BEP, uma equipa de planeamento deve ser montada nos estádios iniciais de um projeto. A equipa deverá ser composta por representantes de todos os principais membros da equipa de projeto, incluindo também o proprietário, projetistas, empreiteiros, engenheiros, principais contratados especializados, bem como gerente da instalação e proprietário do projeto. É muito importante que o proprietário, assim como todos os membros principais da equipa, apoiem totalmente o processo de planeamento desde o início até ao final do empreendimento. A nível internacional, existem já várias propostas para planos de execução BIM, para BEPs, que têm surgido não só a partir de entidades governamentais, mas também por universidades e empresas do setor privado. Salientando-se o BIM Project Execution Planning Guide, a National BIM Standard, o BIM Planning Guide for Facility Owners, no que se referem a normativas americanas, o BIM Protocol para o setor AEC do Reino Unido, a PAS 1192. De facto, os conteúdos que o BEP requer não diferem muito de país para país, uma vez que as principais diferenças recaem essencialmente no maior aprofundamento em determinados capítulos. E assim, no que se refere a um plano de execução BIM, podemos dividi-lo em 4 partes principais, conforme podem verificar pelo esquema apresentado na imagem. Portanto, as 4 partes, e que se desenvolvem de forma sequencial, são identificar objetivos e aplicações BIM, mapear processos de um projeto integrado BIM, identificar trocas de informação e definir infraestruturas de suporte à implementação do BIM. No que se refere a um plano de execução BIM, a entidade líder com função para coordenar e compilar o BEP deve claramente ser identificada, podendo essa função variar de acordo com o método ou com a forma de entrega do projeto, com o momento de desenvolvimento e com a experiência das entidades participantes. As partes que podem liderar essa iniciativa de planeamento podem incluir o proprietário, o arquiteto, o gestor de projeto, que pode ser da parte do proprietário ou dono de obra, ou o gestor da empresa da construção. Em alguns projetos pode ser benéfico que a parte inicie o planeamento. Por exemplo, o proprietário ou dono da obra pode iniciar o planeamento antes de contratar outras partes pelos seus serviços e, em seguida, o plano de execução BIM pode ser transferido e concluído para outra parte, como o gestor de projeto ou mesmo o arquiteto. Em algumas circunstâncias, no entanto,
pode-se verificar ser benéfico contratar um terceiro para facilitar o procedimento de planeamento se, por acaso, a equipa for inexperiente ou se achar que traga algum benefício a existência de um facilitador durante as atividades de planeamento. O plano de execução BIM é composto pelas informações que vos passarei a apresentar. Portanto, tem numa primeira fase uma visão geral da informação, em que se justifica o motivo da criação do plano de execução BIM. É seguido pela informação de projeto, que deve incluir informação crítica como números, localização do projeto, descrição do projeto e datas críticas no cronograma para referências futuras. São apresentados também os contatos principais do projeto como parte da informação de referência. São indicadas as metas do projeto ou objetivos BIM, em que são documentados o valor estratégico e usos específicos para o BIM no projeto, definidos pela equipa de projeto na etapa inicial do procedimento de planeamento. São apresentados também no BEP funções organizacionais e pessoal, em que são definidos coordenadores de planeamento e execução do BIM ao longo das várias etapas de projeto. São identificadas as entidades responsáveis pelo desenvolvimento do BEP, Plano de Execução BIM, bem como o pessoal necessário para o implementar com sucesso. São incorporadas também no Plano de Execução BIM a definição de processos BIM, em que são ilustradas claramente o processo de execução através do uso de mapas de processos desenvolvidos numa etapa de procedimento de planeamento. São apresentadas indicações sobre as trocas de informação BIM, em que se incluem elementos do modelo e o nível de detalhe necessário para implementar cada uso BIM. São indicados os requisitos BIM e dados de instalação, em que se referem aos requisitos do proprietário ou dono de obra, devidamente documendados e informados. São indicados ainda procedimentos de colaboração, conforme a equipa desenvolva os seus procedimentos digitais e relacionados com atividades colaborativas, o que inclui a definição de procedimentos de gestão do modelo, por exemplo, estruturas de arquivo e permissões de arquivo, bem como reuniões calendarizadas e agendadas. Para além disso, incluem-se também no plano de execução BIM procedimentos de controle de qualidade do modelo, necessidades de infraestruturas tecnológicas, estruturas do modelo, resultados do projeto e estratégias ou contratos de entrega. No que se refere a procedimentos de controle e qualidade do modelo, faz um desenvolvimento e monitorização durante todo o projeto de um procedimento para garantir que os participantes do projeto atendem aos requisitos pré-definidos. No que se refere a necessidades de infraestruturas tecnológicas, estas são definidas, bem como a nível de hardware, software e de rede necessária para executar o plano de execução BIM. A estrutura do modelo compreende a definição e documentação de itens, como a estrutura de denominação dos fecheiros, o sistema coordenado e padrões de modelação. A equipa deve também documentar os resultados de projeto exigidos pelo dono de obra. E, finalmente, a secção que compreende a estratégia e contratos de entrega deve definir a estratégia de entrega, por exemplo, Design Build versus Design Bid Build, e terá um reflexo na forma de implementação, bem como no idioma que deve ser incorporado nos contratos para garantir que a implementação BIM seja de facto bem sucedida. Para finalizar, resta referir que a implementação de BIM introduz como principais benefícios a melhoria na compreensão pela visualização, a redução de erros e omissões, a maior fiabilidade na coordenação, os fatores de sucesso são os diferentes intervenientes terem conhecimento sobre o BIM e terem uma equipa associada ao projeto, ao empreendimento, com experiência, formação em BIM e que já se verifica existir também um nível de maturidade adequado para a implementação da estratégia definida. Verifica-se que ainda não há representatividade de exemplos em Portugal de aplicação e implementação desta metodologia de um modo completo e finalizado. E há ainda um grande caminho a percorrer para que se atinja o grau de maturidade e a implementação desejada, pelo que é necessário que todos os elementos da cadeia de valor estejam preparados para a viragem, para a evolução, para a inovação que se aproxima e que vem associada à implementação do BIM.